Mandou bate-bola, chamando agora as informações do Cruzeiro, muita coisa acontecendo no time de futebol que vai entrar em campo no fim de semana, clássico contra o América e também nos bastidores do Cruzeiro. Estes sempre agitados, desde o episódio do rebaixamento do Cruzeiro e a troca de comando do clube. Samuel Venâncio está acompanhando tudo. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6h16 e os próximos dias vão esquentar ainda mais, Emanuel, porque vai chegando aquele momento, sem entrar ainda na parte do futebol, em que o Dalai Rocha, que é o presidente interino do Cruzeiro, né, o presidente em exercício, ele vai precisar convocar as novas eleições. Para aí o Cruzeiro ter um novo presidente para dar sequência e até o final do ano, né, para cumprir aí o mandato e depois terá uma nova eleição no final do ano. Essa é a expectativa. Por quê? Tem que completar o mandato, né, do Wagner Pires de Sá, que renunciou, e depois um novo mandato de 3 anos, como é a eleição do Cruzeiro. E eu até conversei há pouco, Emanuel, com o Giovanni Baroni, que é uma das lideranças aí hoje nesse conselho do Cruzeiro, e amanhã tem uma reunião importante para votar ainda o balanço de 2018, que teve algumas correções importantes, aumentando aí o déficit do Cruzeiro no ano de 2018, retirando a venda do Arrascaeta que foi lançada. E o Giovanni Baroni me disse o seguinte, que pelo estatuto, as eleições elas deveriam ser convocadas 30 dias após a renúncia. A renúncia foi no dia 21 de dezembro, então no final de janeiro, né, 20 de janeiro, a eleição teria que ser convocada pelo Dalai Rocha. O Dalai marcou essa reunião para votar o balanço, que é amanhã, e agora precisa agendar esta nova eleição, ou período do estatuto, né? Tem que respeitar o período do estatuto, marcar, e dentro de um tempo é publicado o edital, depois de um tempo vai ter esta eleição. E enquanto isso, algumas pessoas vão se movimentando, e hoje é público para todo mundo. O Sérgio Santos Rodrigues, que foi candidato na eleição de 2017, ele vai ser, provavelmente, né, um candidato para a eleição de agora. Ele tem apoio de algumas lideranças importantes, o próprio Pedro Lourenço, né, já declarou isso, o Pedrinho do supermercado BH. Poderia ser outro nome, né? O Pedro Lourenço. Sim, eu acho que o Pedro não seria por causa dessa questão de ter que interromper apenas um Então, eu estou mandato. falando que sempre quando surgiam os nomes, quem vai ser o próximo presidente do Cruzeiro? Muitos falavam do Pedro também. Então, se ele apoia o Sérgio, já imagino que o Pedro não sairia, o Sérgio seria o candidato. Por enquanto, o nome que apareceu para se candidatar a esse mandato tampão no Cruzeiro é o do Sérgio Rodrigues. Ele perdeu a eleição para o Wagner Pires por uma diferença muito pequena. Por isso, ele tem um forte número de conselheiros a seu favor. E a menos que apareça outro candidato, o Cruzeiro pode ter candidato único nessa eleição. Quanto mais depressa isso for feito, melhor para o Cruzeiro. E é preciso que até a eleição seja apurado tudo que o Cruzeiro tem de assuntos ainda pendentes, não esclarecidos, em relação à sua situação administrativa. Toda hora aparece no Cruzeiro um fato novo, rachadinha com o empresário, a venda apressada que o Cruzeiro fez com o Grêmio, negócio do Alisson, no final do mandato do Sérgio, do Wagner Pires. Então o Cruzeiro, na verdade, ainda não conhece o tamanho da sua dívida. Essa dívida, ela pode ser de 800, 900 e pode chegar a R$ 1 milhão, como falam alguns no Cruzeiro.
para que a pessoa também não assuma o Cruzeiro no escuro, sabendo como ele vai enfrentar a situação. A dificuldade de levantar recursos, que já é enorme, ela será muito maior se o Cruzeiro não chegar numa entidade bancária com o levantamento, com o balancete de 2019, com tudo certinho, confessando a dívida e se propondo a fazer um empréstimo em algum lugar, arranjar parceria, vender patrocínios. Porque ninguém quer colocar o seu nome, quer ser parceiro de uma entidade que também não sabe qual é a sua real situação. Isso que é a dificuldade maior. O que a torcida pode ter certeza é que o pessoal que está hoje no comando do Cruzeiro, conversando com esse, conversando com aquele, procurando resgatar compromissos, está trabalhando intensamente, mas sem recursos, sem poder prometer muitos, sem poder assumir compromissos. Primeiro, não se sabe se aquele que virá a ser o presidente do Cruzeiro concorda ou não com um parcelamento. E essas situações de jogadores que estão assim, qual é a situação do Fred? Qual é a situação do Dedé? Qual é a situação do Ariel Cabral? Ninguém sabe informar com toda certeza, com 100% de certeza, qual é essa situação. Vai fazer um acordo com o Fred? Vai fazer um acordo com Ariel, com o Dedé? Está próxima a negociação do Dedé com o time do exterior? Agora, é tudo assim, dificultando o clube poder continuar cumprindo seus compromissos em campo. Porque isso é o que interessa mais de perto ao torcedor do Cruzeiro e à torcedora do Cruzeiro. Saber como o Cruzeiro vai reagir em campo à lambança feita pela sua área administrativa. Sobre os jogadores, Samuel, que o Emanuel citou, eu imagino de fora, não sei se você tem informação para isso, mas que essas pendências com esses jogadores mais caros é porque eles não aceitaram o parcelamento. Sim. O Cruzeiro não tem como quitar, então está tentando. Ou eles vão acabar cedendo a um parcelamento, ou vão arrumar algum outro clube, e enquanto isso, o Cruzeiro vai seguindo a sua vida. Acho que se pudesse ter resolvido, já teria sido resolvido. O que eu não gosto, e aí é uma posição minha, eu, Léo Figueiredo, minha opinião, não sou do conselho gestor, não sou chefe da torcida do Cruzeiro, é uma opinião como comentarista. O que o Rodriguinho fez, eu acho que os outros deveriam fazer, a não ser o caso do Fred, que foi liberado pelo Cruzeiro. Por exemplo, o Dedé. O Dedé poderia estar jogando, ele poderia estar ajudando o Cruzeiro. Ah, mas está devendo, ele não quer continuar. Ok, vamos ajudar, vamos procurar um outro clube, vamos facilitar, mas faça a pré-temporada, vem aqui se manter fisicamente, ajuda o clube o tempo que precisar aqui. O Cruzeiro fez tanta coisa por você, vamos lá. Ah, mas eu não quero, e se eu machucar? Se você machucar, você tem contrato com a gente. A gente não sabe como que vai pagar, mas você tem contrato com a gente, nós vamos, sabe? É essa postura que eu acho. Aí eu já poderia emendar sobre o Ederson, de repensar. Então, eu imagino, Samuel, que as coisas não estão se resolvendo porque não tem como se resolver. Mas, Léo, o que é preciso ser dito para a nação azul entender é o seguinte. Pegando o exemplo do Fred, ele tem um contrato em vigor com o Cruzeiro até o final de 2020. Para mim, não reduziu. O Cruzeiro pode informar para a sua torcida que os jogadores que estão atuando, somados, representam uma folha de 3 milhões de reais. Que é a folha que eles vão pagar, isso eles declararam. Exatamente, mas o restante continua sendo folha de pagamento, compromisso. Você não pode, de forma unilateral, reduzir o salário do jogador, afastá-lo ou até dispensá-lo. Tem que haver uma conversa. Bom, isso
vai ficar aí para nova diretoria, o próximo presidente. Tem que haver muita calma. A sugestão que eu poderia passar para o novo dirigente do Cruzeiro é que ele, no primeiro dia, ele informe a torcida o valor da dívida do Cruzeiro e o que o Cruzeiro pagou com essa gestão durante esse tempo e foram resolvidos muitos problemas. O Cruzeiro acabou pagando o caso aí do Orejuela, o dinheiro que foi emprestado, o dinheiro daqui, o dinheiro dali. O Cruzeiro recuperou alguma coisa em termos de credibilidade, mas a dívida, ela aumenta a cada momento, a cada novo contato, a cada nova conversa que o Cruzeiro faça com um ou outro credor. E outra coisa também, botar para fora o nome desses empresários e dirigentes do Cruzeiro que fizeram rachadinha na compra, na venda, na renovação de contrato de jogadores. Isso é um assunto gravíssimo. Aí tá fugindo do futebol. Isso não é assunto aqui para a turma do bate-bola, não. Isso é assunto para o Itatiaia Patrulha com o Renato Rios Neto. Cadeia. Isso representa prisão para quem lesou o Cruzeiro dessa forma. Mas é outro assunto. Siga, Samuel Venâncio. Apenas para esclarecer, Manuel, a ideia do núcleo gestor do Cruzeiro é a seguinte: eles já comunicaram, todos esses aí que têm salários astronômicos, Fred, Dedé, que o Cruzeiro não tem como pagar. Então isso aí vai virar uma dívida? Vai virar. Vai ser parte de acordo? É o que eles tentam fazer. Mas agora, no 5º dia útil, o núcleo gestor tem o compromisso de pagar a folha de quem está jogando, de quem está participando deste momento de reconstrução. Com os outros, eles vão negociar. Se vai ser via justiça, assim como alguns optaram, vai ser via justiça. Se vai ser tentando um acordo e parcelando em várias vezes a partir de tal ano, vai ser. Mas a folha que será paga agora, no 5º dia útil, é na casa desses 3 milhões, são dos atletas que estão jogando, incluindo os jovens da base. Ô Samuel, só para fechar o assunto, a folha a ser paga ao elenco que está jogando, muito justo, os jogadores estão em campo, suando a camisa, conquistando pontos para o Cruzeiro. O que fica sem esclarecimento é como será composto o débito que o clube tem com vários e vários jogadores. E não são poucos, não. São jogadores que ainda estão aí com créditos no Cruzeiro. Isso é que não sei como será resolvido. Se, por exemplo, o Fred chegar para o Cruzeiro e falar assim, não, eu reduzo em 50% o crédito que eu tenho no Cruzeiro. Salários atrasados, tudo mais. Isso pode chegar a 26 milhões, eu baixo para 13 e aceito receber de 4, 5 vezes. O Cruzeiro não tem dinheiro para pagar isso. Não, tem que aceitar a partir de 2021. Exatamente, não existe o dinheiro. O pessoal que está também no comando do Cruzeiro nesse momento não quer assumir compromissos para que outros não possam pagar. Sim. É a situação, é a realidade. Por isso é que agora o Cruzeiro entra num período muito importante da sua história, da sua vida, ao colocar um presidente imediatamente e ele com aí uma caneta forte, eleito pelo Conselho Deliberativo, é uma eleição absolutamente legal, ele possa assumir compromissos definitivos em nome do clube. Por enquanto é tudo muito provisório. Exato, e até porque se o núcleo dirigente assumir os compromissos da última gestão, eles não têm dinheiro para sobreviver neste ano de 2020. O Cruzeiro treinou hoje à tarde na Toca da Raposa 2 e até para esclarecer a situação do Ariel Cabral. Ele teve uma conversa com o núcleo, ele aceitou essa readequação para receber os 150 mil, com a diferença sendo jogada lá para frente, a partir de maio de 2021. Ele tem contrato até o final do ano, só que ele pediu mais 30 dias para resolver assuntos pessoais, então ele volta para a Argentina neste período, depois que retornar,
passa a treinar normalmente na Toca da Raposa 2. Como eu disse, amanhã tem esta reunião do Conselho para votar o balanço de 2018 e nesta reunião vamos ver aí se o Dalai Rocha ele traz alguma novidade quanto à eleição para definir o novo presidente do Cruzeiro, que vai tocar aí o restante de 2020, assumindo o restante de mandato do Wagner Pires de Sá, que se renunciou. 6h31, você está precisando melhorar sua renda e ganhar um dinheiro extra? Então você precisa conhecer os cursos que a Nova Safra oferece. Cursos de pizza, panificação, confeitaria, sorveteria, culinária, entre outros cursos com preços acessíveis. Faça mais por você e pelo seu negócio. Entre no site www.novasafra.com.br ou ligue 3329-1522 e adquira já a sua vaga na Nova Safra. Preço baixo.